Hare Krishna, Campo do Dharma. Nós estamos aqui no Campo do Dharma, debaixo desse magnífico ser, desse cajueiro que a todos os anos nos proporciona, nos oferece frutos para nos alimentar. Krishna diz na Bhagavad Gita, lá no capítulo 17, no verso 8, um alimento que aumenta a longevidade, energia, força, saúde, felicidade e contentamento, e que são saborosos, atraentes, duradouros e substanciosos. E todos os anos este magnífico ser está a nos fornecer, nos oferecer seus frutos para nosso desfrute, para nosso alimento. E hoje nós vamos estar falando mais um pouco de yoga. Nós falamos já em outra aula sobre como Krishna se refere ao seu yoga na Bhagavad Gita. Vamos repetir aqui as referências de Krishna do seu yoga. Ele diz: caminho estável, imperecível, mistério supremo, o desvincular do vínculo com o sofrimento, conhecimento e sabedoria, magnífico mistério, soberano mistério, purificador último, conhecimento último de todo conhecimento, virtuoso, muito alegre de praticar e imperecível. E lá no capítulo 18, para finalizar, mais uma referência de Krishna ao seu virtuoso e imperecível yoga, ele diz: conhecimento mais secreto do que o segredo. Pois bem, hoje nós vamos falar um pouco de como Krishna define seu yoga. As pessoas, por vezes, nos questionam, né? As pessoas próximas, amigos, conhecidos da nossa convivência comunitária, social, principalmente os familiares, vez ou outras, eles criam coragem e nos abordam a perguntar: yoga é uma religião? E não, nós já até falamos aqui em uma das aulas. Yoga não é uma religião. O yoga tem alguns templos pelo Brasil, pelo mundo, mas não são aqueles templos que você tem que frequentar, é obrigatório que frequentar, que são o símbolo daquela religião. Até porque yoga não é religião. Então, yoga também não tem clero, né, uma sequência, uma hierarquia. No yoga nós temos o Parampará. Vamos falar aqui em uma aula também do que é o Parampará, que é a linha de sucessão discipular que começa em Krishna até chegar a nós, são os mestres espirituais, os gurus, desde Krishna, a trazer, a compartilhar, a propagar o seu conhecimento, o seu yoga. Então, quando as pessoas nos perguntam, eu cheguei até a dizer assim, yoga, quando me perguntava, yoga é uma religião? Não, yoga, por eles verem o nosso comportamento que começou a se diferenciar deles, o estilo de vida que nós passamos a levar, eu até disse para algumas pessoas, ainda até digo assim, para maior compreensão, mais facilidade de interpretação delas, eu digo: não, yoga não é uma religião, é um estilo de vida que eles estão percebendo, porém devocional a Deus, onde nós fazemos votos, nos devotamos àquilo, onde não é uma prática
a parte, como Krishna diz muito na Bhagavad Gita, é uma parte de fato, todos os dias, o dia todo, estudando, praticando e vivenciando seus ensinamentos. Isso é yoga. Mas Krishna, o que nós vamos falar hoje, o tema de hoje, é como Krishna define o seu yoga. E a primeira definição vem lá no capítulo 9, no verso 2. E muito simples de entender. Deus, Krishna, diz, soberana ciência. Então, yoga é ciência, porém, é a ciência de Deus, é a ciência transcendental, a ciência da metafísica, a ciência da alma, do eu, como Krishna fala na Bhagavad Gita, lá no capítulo 10, no verso 32. Ele diz, das ciências, sou a ciência do eu. Nós temos aqui no mundo material a nossa ciência, que é uma ciência, como nós dissemos, física, material e dos sentidos, que nós temos que comprovar com a visão, o olfato, paladar, tato, com os sentidos. Deve ser comprovada essa ciência aqui entre os homens. Até achei muito interessante esses dias assistindo a uma aula do Acharyadeva, aquele que fez a tradução literal dessa Bhagavad Gita, a qual nós aqui do campo do Dharma seguimos. Acharyadeva disse: se você tem uma filosofia, uma teoria, uma tese, e depois pela prática você pode confirmar isso, isso chama-se ciência. Ele até continua: para ter uma ciência você tem que ter uma teoria e depois tem que comprovar. Isso, sim. Na soberana ciência de Deus, também. Porém, como é a ciência do eu, ela não tem que ser comprovada para terceiros. Ela tem que ser percebida, sentida, vivida por nós, essa soberana ciência de Deus. A ciência dos homens, como nós dissemos, a ciência física, material, dos sentidos, é uma ciência plural, de todos, que envolve todos, que tem que ter um convencimento de todos. Já a ciência de soberana ciência de Deus, do yoga, não, é uma ciência singular, como ele diz, da ciência sou a ciência do eu. É uma ciência que nós devemos experimentar, sentir, não comprovar para demais. A segunda definição de Krishna também, na Bhagavad Gita, é logo em seguida, lá no capítulo 9, no verso 3, onde nesse verso Krishna diz: aqueles que não confiam nesse Dharma não me alcançam, senão que retornam à estrada dos ciclos de mortes. Repetindo, aqueles que não confiam nesse Dharma. Dharma fica muito bem claro. Também nós vamos estar falando muito de Dharma aqui no campo do Dharma. Dharma significa dever. Então, o nosso dever, aqueles que não confiam nesse dever do yoga, não alcançam, senão que retornam à estrada dos ciclos de morte. Nesse nosso condicionamento humano, nosso dever não é explorar a natureza material através dos sentidos, as palavras do yoga para isso kama, que é prazer, e artha, poder. Então, esse condicionamento nosso não é para isso, não é humano, não é para explorar o prazer e o poder. Nós podemos, sim, através do arbítrio que Krishna nos concede, nós desviamos por esse caminho, aproveitando o nosso sentido mais desenvolvido, que é a mente. Nós buscamos então o domínio, o controle
não só da natureza material de Krishna, como também dos outros seres, das outras almas. Mas esse condicionamento não é para isso. O condicionamento nosso, humano, o nosso dever como seres humanos é de buscar a nossa verdadeira essência, a nossa natureza original, transcendental, e retornarmos através unicamente desse ensinamento do Yoga de Krishna, dessa soberana ciência, retornarmos à sua morada suprema, nos livrarmos deste mundo, desse ciclo de nascimento, deste mundo ao qual Krishna define como cativeiro de nascimento, cativeiro do karma, impermanente e infeliz, transitório reino de sofrimento. Então é isso, vamos usar esse condicionamento nosso, humano, essa rara oportunidade concedida pela misericórdia de Krishna, a isso, a essa soberana ciência, a ciência do eu, a nos levar de volta ao nosso destino, à nossa origem. Muito obrigado pela sua atenção e paciência. Hare Krishna!